O Saber Direito Debate está começando e hoje falando sobre o novo Código de Processo Civil. A promessa é que com as mudanças realizadas no Código, a justiça ficará mais rápida e eficaz. Na expectativa de tornar isso uma realidade, o novo texto altera e traz inovações referentes aos recursos. Para falar comigo sobre o assunto, nós convidamos o doutor, mestre e especialista em Direito Processual pela PUC de Minas Gerais e autor de diversos livros e advogado, Charley Teixeira Chaves. Bem-vindo, professor, muito obrigado pela presença. Professor, para começar, às vezes existe uma certa confusão entre o direito civil e o processo civil, né? O Código de Processo Civil. Gostaria que o senhor explicasse isso. É importante colocar que, na realidade, o direito civil, o direito material, ele tem como mecanismo solução de conflitos. Na realidade, o direito material estabelece várias regras de comportamento. O processo só surge quando o direito material ele não está sendo observado pelas partes de livre e espontânea vontade. Daí surge a interferência do Estado juiz, através do monopólio estatal, pelo processo. Toda vez que surge uma figura chamada de lide, que Carnelucci chama lide, que é uma pretensão resistida ou qualificada pelas resistências entre as partes. Ou seja, quando as partes começam a ter conflitos sobre uma razão de direito, do direito material, do direito civil, aí o processo surge como um mecanismo de solução desses conflitos. E veja bem, o processo é extremamente importante porque o Estado não permite que as pessoas por si só venham fazer ou resolver o conflito pelas próprias mãos. Senão a gente vai voltar para um direito arcaico, Então isso a gente não deseja. Então o processo, ele é um mecanismo democrático de construção do direito, que ele vai pegar o direito material como uma vantagem assegurada pela norma e, logicamente, escutando os envolvidos para equacionar e resolver o conflito. Então, o principal papel do processo justamente é solucionar a lide. O que é a lide? O conflito trazido pelas partes que elas não conseguem resolver por si só. E essa lide é resistida. Como ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, o Estado, na figura juiz, utilizando o processo, através de uma decisão, que é denominada sentença, ele vai resolver o conflito. Depois dessa decisão, aí tem uma nova fase, que são os recursos, E o CPC, ele trata justamente, não necessariamente a única coisa que ele trata, mas em especial os recursos. E aí o porquê desses recursos? A ideia central é que o recurso ele faz parte do mecanismo democrático. A gente vai imaginar assim, não, como um juiz que concursado, ele deveria proferir uma decisão e poderia ser inquestionável. Mas a partir do momento que a gente estabelece um mecanismo democrático, e a nossa Constituição de 1988, ela trabalha esse viés democrático, ele permite essa revisão da matéria em alguns pontos. Logicamente, não é tudo que cabe recurso. Todo recurso ele tem uma especificação. Nós vamos falar que ele tem que ter uma espécie de uma lesão específica para a parte. Ou seja, nós usamos um termo técnico de sucumbência. Então, a parte, para ela poder recorrer, ela tem que demonstrar que houve sucumbência. E essa sucumbência ela vai possibilitar o manejo de algum ou outro recurso. O nosso CPC ele reorganiza com vários recursos para várias matérias. Essa reorganização desse recurso, eles são recursos intercalados. Às vezes o leigo, quando ele visualiza aquele tanto de recurso, fala assim, não, é por isso que não vai dar certo. Na realidade, aqueles recursos não são utilizados de tudo de uma vez. Eles são decisões para cada nível de realidade jurídica. Eu tenho um recurso específico para cada uma decisão hostilizada ou cada decisão questionável. Então, eu tenho um recurso próprio para cada manifestação específica. Então, os recursos não são utilizados tudo de uma vez. Então, é essencial o recurso, por quê? Porque nós temos decisões que o julgador ele pode se equivocar sobre a compreensão de uma matéria jurídica, e eu tenho uma matéria jurídica que, por exemplo, que ela, para atender a sociedade, ela tem vários critérios. Eu tenho normas jurídicas que eu gosto de explicar o seguinte, que a norma jurídica seria a minha mão, e os meus dedos seriam as suas interpretações. Isso se faz justamente porque a sociedade, o direito reflete uma realidade social. Não adianta eu criar uma norma e falar assim, ela tem que ser assim, sendo que a sociedade não referenda. Diante disso, eu acho que tem norma, existem normas que têm mais de uma interpretação. E quem é a melhor interpretação? Daí surge a necessidade dos tribunais, reconhecer a matéria e até uniformizar o entendimento. Então, o recurso, ele é um mecanismo democrático, justamente porque ele pode testificar, mostrar a falibilidade ou até mesmo manter a decisão do juiz de primeira instância. E justamente o CPC que traz esses critérios para que o cidadão possa recorrer de uma decisão. Sim, são vários critérios, na realidade, são tantos critérios que o recurso hoje ele é tão teórico que muitas das vezes o advogado, até o próprio advogado que estuda a área, tem dificuldade em interpor um recurso. O recurso hoje ele tem uma gama teórica de requisitos de admissibilidade que deve ser preenchido. Todo mundo fala assim, não, eu vou recorrer e assim vou recorrer. Não.
Por exemplo, se eu tentar um recurso para o STF, para o STJ, eu não posso simplesmente falar, eu quero recorrer. Eu tenho que fazer toda uma construção premeditada anteriormente, nos recursos anteriores, para criar uma espécie de pré-questionamento, que é justamente um requisito de admissibilidade. Que nome é esse, pré-questionamento? Ou seja, a matéria que eu quero discutir lá no Supremo, eu já tenho que imaginar no começo, lá no nascedor, que eu já tenho que colocar isso na sentença ou no acordo. Ou seja, eu já tenho que fazer uma projeção de que se essa matéria for refutada pelo julgador, como advogado, eu já tenho que trabalhar essa tese anteriormente, antes de chegar no próprio Supremo. Eu não posso simplesmente inovar e falar assim, agora vou recorrer para o Supremo e esse recurso vai ser aceito. Não, não é dessa forma. Então, ele tem toda uma estrutura organizacional, ele tem pressupostos e requisitos de admissibilidade. Quando a gente fala pressupostos e requisitos, são condições de existência do recurso. De uma linguagem mais simples. Ou seja, para existir o recurso, eu tenho que ter interesse recursal. E aí tem toda uma teoria por trás. Legitimidade. Tem que ter também cabimento. Cabimento é ligar qualquer recurso dentro desse rol previsto no CPC que é admitido. Eu não posso usar qualquer, vou escolher unidune ter esse recurso. Não, não é dessa forma. Então, ele tem toda uma organização teórica, ele tem a questão da tempestividade, tem prazo. Sim. E assim por diante. A ideia de prazo é muito importante, justamente com essa questão de celeridade. A ideia de prazo, nós vamos falar sobre preclusão de tempo, porque o código não pode totalmente voltar atrás e o recurso não é um mecanismo simplesmente, eu estou insatisfeito, não gostei do seu jeito de colocar a decisão, eu quero rever. Não. Tem que ter argumentos jurídicos. Tem que ter argumentos que há uma necessidade de revisitação de alguns conceitos. Por isso que o recurso até muda até teses de entendimento já dominante. Nós já tivemos, o próprio Supremo já mostrou que em inúmeras situações que eles entendiam de uma forma, de uma hora para outra, a sociedade modificou e a forma de pensar do próprio Supremo também modificou. E isso se deu como? Através da via recursal. Então, a via recursal também proporciona uma atualização do contexto jurídico, da realidade jurídica. Serve até como um elemento de modificação do pensamento. Isso é extremamente importante. Bom, nós vamos aqui fazer um rápido intervalo. Já já estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Charley Chaves. Professor, o senhor comentou sobre os recursos no bloco anterior e, pelo menos ao meu modo de vista aqui, defende os recursos, assim como eu também, claro, todo mundo tem o direito de se defender. Mas, às vezes, não fica, a justiça brasileira não tem, assim, muitos recursos, e aí isso acaba atrasando um pouco o final do processo? Na realidade, existe uma gama de recursos, como eu tinha colocado, mas que são recursos específicos. Eu não tenho, por exemplo, eu tenho apelação, mas que eu não vou usar a apelação com agravo de instrumento ao mesmo tempo, nem com embargos infringentes, que não existe mais no novo CPC, né? Bem como com recurso especial extraordinário. E eu tenho outros mecanismos também que vão ajudar a tentar eliminar o manejo do recurso. O novo CPC ele vai trabalhar algumas questões interessantes. Quando, por exemplo, eu aumento por 2 recursos, ele vai falar o seguinte: se eu uso um embargo de declaração, que ele interrompe o prazo, o que é isso? Interrompe, ele zera o prazo e possibilita eu reiniciar o recurso. E eu posso sempre utilizar o embargo de declaração. Para evitar o chamado recurso procrastinatório ou protelatório, ele fixa a multa. E isso aí está sendo... tem o único objetivo de ficar atrasando uma decisão, resultado mesmo daquele... Justamente, sem falar que pode ser o profissional condenado à litigância de má-fé. E o agravo interno também, no novo CPC, vai criar essa multa até de 1% a 5% revertido para a outra parte, desde que for reconhecido de forma unânime. O que cabe, na realidade, eu acho que assim, nós temos uma sensação que o código ele vai resolver todo o problema da morosidade. É um código bom, na realidade ele vem de um código já teórico que já vem bem trabalhado. A nossa legislação brasileira é muito bem trabalhada. O viés recursal é essencial justamente porque a gente percebe que, através dos recursos, tem criado outras realidades jurídicas e modificado até paradigma. A sociedade nossa tem vários temas polêmicos que somente se evolui através de uma figura do recurso. Que pessoas que antes nunca reivindicaram e agora começam a reivindicar e colocam em xeque o judiciário e até mesmo a legislação em vigor. Então é importante. Mas, por outro lado, eu tenho o recurso utilizado também pelas vias erradas, né? Então, tem advogados que manejam o recurso para criar mecanismos de procrastinação. E isso, a legislação tem criado mecanismos para tentar evitar, inclusive, punir esses respectivos advogados. Nós temos que imaginar o seguinte, que o recurso é essencial, existe uma grande quantidade. Mas o grande problema da morosidade hoje, ele ainda está no fator humano.
ainda se a gente perceber com a mesma legislação, que a gente não pode também transformar em uma ditadura. De jeito nenhum, a gente imaginar que um monte de martelo resolver a matéria dessa forma e não aceitar nenhuma discussão, a gente só muda a ditadura para o judiciário. Voltamos a uma ditadura, e isso a gente não deseja. E o judiciário muito menos quer assumir um papel da ditadura. Mas, por outro lado, nós temos um problema também de quantificação de pessoal. Para mais juízes, mais funcionários, isso ajudaria muito melhor os recursos. Os recursos têm prazos. Se a gente for fazer a contabilização dos prazos, eles deveriam seguir determinados pontos. E o novo CPC vai estabelecer muitos prazos. Situações, por exemplo, da repercussão geral. O prazo, ele vai suspender o processo por 1 ano. Após 1 ano, se não for julgado, o que acontece com os processos suspensos, todos de matéria idêntica? Eles vão continuar. Opa, então já está dando uma ideia. O legislador já está preocupado também pela essa morosidade. Eu sei que muitos julgadores vão falar assim, é humanamente impossível julgar uma comarca com 11 mil processos, por exemplo. E realmente é extremamente complicado. Se você ver a ONU estabelece processo abaixo disso. Se você verificar a França, a Alemanha, parece que eles trabalham um patamar, mais ou menos, não estou lembrando de cabeça aqui, de 1.000 a 2.000 processos. Nós temos juiz com 11 mil processos. Logicamente, isso é uma carga sobre-humana. Nós temos também um problema que, além do direito, além do novo código, é porque, e há de discutir por que tanto demanda judicial. Por que as pessoas estão buscando muito o judiciário? Porque aí existe uma crise. A partir do momento, voltando àquela primeira pergunta, a diferença do direito civil e do direito processual é porque o processo só surge quando o próprio direito civil, ele por si só, não consegue equacionar e resolver o conflito. Nós dois não conseguimos entrar em acordo, mesmo que tenha uma legislação. Daí eu preciso me socorrer ao judiciário. E aí a gente percebe que há um problema de aceitação da norma. E aí é uma situação que transcende a própria estrutura de um processo civil. O processo civil tenta criar mecanismos para a resolução de conflitos, tenta criar rapidez. Mas eu tenho um problema. Por que está aumentando a quantidade? Qual é o grau de satisfação? Então, esse é um questionamento que transcende até o próprio processo civil. E o processo civil, ele tem criado várias situações. Eu tenho que observar também um processo que tem que observar contraditório, que é informação e possibilidade de reação. Ampla defesa, eu tenho que escutar. É como se fosse... Eu gosto de falar que esses mecanismos é um diálogo. Você tem que ser informado, e tem que ter possibilidade de reação. E a ampla defesa fala assim, eu tenho todos os meios para poder argumentar. Eu tenho que parar para discutir. E assim por diante. E a fundamentação, ela é que tem que passar por tudo que a gente está debatendo. Essas alterações trazidas, o principal objetivo, os principais, na verdade, é a eficiência e a agilidade na tramitação desses processos. Sim. Essas mudanças que estão aí para já os juízes começarem a aplicar já em 2016, o senhor acredita que vai, de fato, trazer essa eficiência e essa celeridade? O novo CPC, ele tem algumas mudanças pontuais. Alguns autores vão falar que ele não é totalmente novo, que a mudança dele chega só a 30% e não ultrapassa isso. Ou seja, mantém-se muito a realidade de um código de 1973, que é o atual código ainda. Mas ele traz mudanças. Na via recursal, ele vai simplificar algumas questões. Ele vai eliminar o agravo retido, que aquelas decisões interlocutórias são decisões entre processos, por exemplo, ouvir uma testemunha, o juiz pode indeferir, para justamente dar uma agilidade. Mas ele elimina, mas ao mesmo tempo ele cria outros mecanismos, que ainda continua a fala da discussão. Eu posso argumentar isso em outra fase de um outro recurso. Ele elimina embargos infringentes, que é um recurso quando a decisão não é unânime, mas ao mesmo tempo ele cria um mecanismo de técnica da apelação. Ou seja, houve uma mudança do nome e permanece a técnica, houve um aperfeiçoamento. Cria várias multas, que é extremamente interessante, para evitar a utilização de cunho malicioso, protelatório para ganhar tempo. E aí, só que aí a repercussão é financeira. Mexeu no bolso, resolve? Talvez resolva, mas aí também fica na mercê daquela pessoa que tem condições, que pode até arcar com isso. Ele utiliza até o limite de onde que poderia ser feito, justamente porque a questão financeira, por si só, para ele é insignificante. Nós sabemos que tem pessoas que a questão financeira é insignificante. Mas nós temos o Instituto da Punição do próprio advogado, do profissional que atua ali naquele processo e orienta, talvez, digamos assim, essa pessoa que tem um maior recurso financeiro a continuar, digamos, enrolando. Pois é, isso tudo também, o novo código trabalha essa realidade, tem a litigância de má-fé, mas, ao mesmo tempo, também eu tenho um advogado também ligado ao Estado. As fazendas públicas que, teoricamente, elas acabam sendo blindadas quando ela tem esse papel, que o novo CPC não modernizou nisso. O argumento é porque eu sou funcionário público, eu tenho um regimento, eu sou obrigado, por lei, a recorrer de tudo.
Pois é. E aí fica o problema, porque o novo CPC perdeu a oportunidade de também moralizar isso para o advogado público. Isso gera alguns desgastes frente ao advogado, vamos colocar privado, né? Tem a remessa necessária, que é justamente quando o Estado, através da União, autarquia, município, todo o Estado, de forma geral, quando ele está na parte como réu, sendo condenado, existe um recurso voluntário. E o juiz condena o Estado ou o município a pagar determinado, só que eu sou obrigado a recorrer de ofício para dar uma espécie de condição de eficácia da decisão minha. É como se falasse o seguinte: minha decisão não tem valor enquanto o tribunal não ratificar. Isso é extremamente problemático no paradigma de olhar do outro lado do Estado. E aí também o novo código ele pecou nesse sentido. Então ele traz algumas mudanças pontuais, mas ao mesmo tempo também ele obriga a fundamentação da decisão do juiz. Uhum. E aí que vem uma situação onde que essa fundamentação pode gerar rapidez, celeridade, porque ela cria critérios. O que é fundamentar uma decisão? E ali o artigo 489 do novo CPC vai falar: não considera fundamentado simplesmente reproduzir teor de jurisprudência. Se eu colocar jurisprudência e falar que ela encaixa seu caso, não é suficiente. E aí eu tenho que articular. É como se fosse uma verdadeira monografia, mostrar que ela tem interligação com o seu assunto. E isso aí vai provocar uma questão democrática, que era essencial para a gente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, vai ter um tempo maior para elaborar esse tipo de decisão. Bom, nós vamos aqui fazer mais um rápido intervalo. Já já estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Charley Chaves, ele que ministrou aqui durante a semana no Saber Direito aulas, né, sobre o novo CPC. O novo CPC que inclusive entra mesmo em vigor a partir de 2016. Mas já tem algum juiz aplicando algumas regrinhas já ou definitivamente não pode? Na realidade, tem muitas regras do novo CPC que seriam regras constitucionais. Então, ele traz algum aparato sobre o princípio do contraditório, sobre o ato de cooperação, que já poderia ser aplicado. A própria fundamentação que o novo CPC é muito elogiado sobre como ele fundamenta, é muito bacana. E eu não precisaria do novo CPC para demonstrar que fundamentar deveria ser dessa forma. Então, poderia ser aplicado. Agora, uma coisa interessante é que, apesar do novo CPC ainda não entrou em vigor, já tem projetos na Câmara tentando modificar o CPC. E isso realmente gera inquietação. Ora, o novo CPC criou o juízo de admissibilidade. O que é isso? É como se fosse os requisitos de triagem do recurso. Eu gosto de comparar ao hospital, que eu tenho uma triagem para atender os pacientes. O atual CPC 73, essa triagem é feita pelo juiz e depois pode ser feita pelo tribunal. Quando o juiz não concorda, cabe recurso. O novo CPC falou assim: não, aquele que prolata a decisão, o juiz, não tem mais essa triagem de juiz de admissibilidade. Só o tribunal poderá ser feito. O que acontece? Está sendo discutido na Câmara dos Deputados, parece que já teve até uma votação, que eles estão querendo reverter esses juízos de admissibilidade, justamente alegando que sem essa filtragem feita pelos tribunais, os tribunais superiores vão abarrotar de recurso. Então, já está tendo um questionamento sobre o novo CPC antes de sua entrada em vigor, né? Isso atrasaria a aplicação dele para 2016 ou não altera em nada? Vai depender... Ou nesse ponto em especial, talvez, aí teria um novo período. O problema que é lastimoso de tudo isso, porque o novo CPC, por mais que tudo, ele passou por uma discussão ampla. Passou por vários advogados de vários estados, passou por membros do judiciário e assim por diante, e tudo isso foi discutido. E agora, realmente, ela tem uma percepção de que vai abarrotar de recursos os tribunais e aí eles estão querendo modificar. Enquanto sendo projeto, não vai modificar a entrada em vigor. Mas pode acontecer que o Poder Legislativo consiga desenvolver rapidamente e modifique a realidade. Ou seja, o código já vai adentrar retalhado, modificado. Ou seja, nós vamos ver como que é preocupante o Código Processual Civil. E aí, talvez seja por interesse, talvez seja por medo. Eu percebo que não faz diferença. Antes, no atual CPC, quando eu tinha o juiz de admissibilidade com o juiz da primeira instância, quando ele não admitia, eu tinha um recurso. Ele subia de toda forma, através do recurso. Mas se ele não vai, tem uns que manejam, tem outros que não, aí seria uma questão dessa análise. Se pensar dessa forma, realmente funciona essa filtragem. Mas a ideia do recurso, quando você vai direto para o tribunal, eu elimino um recurso e o tribunal me dá uma resposta mais rápida. Me dá uma resposta mais rápida. Isso é interessante,
que a matéria seja analisada e seja enfrentada. Até porque a sociedade ela não quer que os recursos sejam simplesmente não lidos e não conhecidos. Eles querem resolução, querem uma resposta. E essa resposta, seja de uniformização ou não, ela atende e, vamos usar uma expressão aqui, ela busca um consenso para a sociedade aceitar essa realidade jurídica. Isso é importante. De fato, é preciso que se decida logo essa causa para que os juízes, né, digamos assim, eles possam também decidir, porque é preciso, inclusive, se atualizarem, né? A própria INFAM, né, a Escola Nacional de Formação de Magistrados, tem desenvolvido cursos para os magistrados, justamente para que eles captem todas essas informações. Justamente isso, né? Então, assim, recurso não é uma coisa que venha provocar morosidade, é uma necessidade. É uma necessidade porque a sociedade, com o recurso, ela pode modificar pensamentos. Eu tenho juízes, muitas vezes, pela grande quantidade, ele reproduz de forma massífica, até por questão de quantidade de processo, reproduz pensamentos. E o pensamento vai modificando. Olha como é que a sociedade já mudou tanto a forma de pensar do outro ser humano. Lembra que o direito ele atende realidades sociais. E a sociedade, cada vez mais, ela se transforma e a gente tem que entender o ser humano como um ser humano, independente de qualquer sua realidade. E aí, quando eu penso direito dessa forma, eu tenho realidades que foram mudadas. Tem legislações que já deixaram, tem costumes que já não é mais costumes. Então, é importante o recurso porque ele pode modificar teses, pode modificar pensamentos e trabalhar a ideia de jurisprudência não como uma pré-coisa julgada pronta, isso é sim, não. Ela pode modificar. Teve muito tempo, quando a gente tentava concurso público, no passado, era uma mera expectativa de direito. Com o tempo para cá, quando você é aprovado no concurso, já gera direito. Ou seja, as pessoas antigamente tentavam concursos, os concursos findavam, não chamavam ninguém e ficava por isso mesmo. Hoje já tem entendimentos diferentes. Eu passei no concurso, está cheio de precaristas lá, eu tenho direito àquela vaga. É mais do que justo. Mas isso foi uma construção que se deu através nem de mudança de legislação, mas sim de mudança de entendimento jurisprudencial. Então, tudo isso faz parte dessa construção de via de reivindicação através de recursos, mostrando pensamentos diferentes e aí atualizando a própria forma de pensar o direito. Bom, o professor trouxe aqui para a gente algumas obras que ele vai indicar, mas antes, professor, me diga uma coisa, por que a escolha justamente pelo direito? A história do direito é decorrência do meu pai, né? Meu pai é Levi Teixeira Chaves, né? Ele foi delegado no interior, né? Eu sou do norte de Minas, né? E aí a gente vai aproximando essa discussão, ele trabalhava no fórum também, e a gente via aquilo e vai encantando, né? Inicialmente eu fiz o curso, assim, com essa ideia do meu pai. Depois eu me achei no curso, né? A gente tem que também se achar, não é também pode ser simplesmente porque alguém da família te indicou, né? Aí eu me achei, eu fui assessor de juiz lá em Teoflotone, trabalhei como assessor de juiz, trabalhei na Defensoria Pública em Belo Horizonte e me tornei professor. E como professor me encantou muito. Por quê? Professor, você tem essa liberdade de discutir, ampliar o leque de pensamento e trazer esse questionamento, transcender a própria prática, que muitas das vezes as práticas por conta dessa dinamicidade, dessa quantidade de processo, impede. E aí eu me apaixonei no curso. Bem, o professor Charlie trouxe aqui algumas obras que ele vai indicar e eu já pergunto justamente por que o senhor trouxe Recurso, um Direito Constitucional Democrático, que é seu, inclusive. Sim, sim. Esse livro está na 2ª edição, né? É um livro que é bem acolhido pelos alunos de graduação e alunos de especialização. É um aluno, ele atende todo o alunato para concurso, para a vida acadêmica. E é um livro que foi construído através de várias discussões do mestrado. É um livro extremamente bacana. Está aqui, 2ª edição, ampliada, né? Sim. O outro, também seu, é a Fiscalidade da Constitucionalidade. Isso foi a primeira matéria que eu comecei a lecionar na faculdade, controle de constitucionalidade, uma paixão, né? E aí eu criei um manual justamente porque é a primeira disciplina. Então, é o controle de constitucionalidade que vai abordar a ADI, a DECOM, a DPF, mandado de junção, habeas corpus e assim por diante. Vamos lá, outro aqui. Também do professor Charlie Chaves, que é o povo e o Tribunal do Júri. Sempre um tema também bastante interessante, né? O Tribunal do Júri. Na realidade, trata-se da minha tese de doutorado.
É um livro totalmente ecnoclássico, que ele traz toda uma visão do que é tribunal do júri, não só na visão criminal, como na visão civil, porque ele faz toda uma abordagem do modelo de outros países, e é um livro que vai trazer uma visão totalmente moderna. Vamos lá, aqui nós temos um outro, também do professor Charley Teixeira Chaves, que é o Ministério Público como instituição permanente popular. Está aqui, os sujeitos processuais no direito democrático. Essa é a obra que ele indica e eu pergunto mais uma vez, por quê? Esse livro do Ministério Público é a minha dissertação de meu mestrado. Na realidade, eu tento justificar por que a Constituição chama o Ministério Público de instituição permanente popular. E aí eu vou teorizar com filosofia e justificar esse slogan que a Constituição coloca. É um livro extremamente bacana. Está aqui o prefácio do Fernando Horta Tavares. Nós temos aqui uma última indicação, professor. O curso Teoria Geral do Processo, também seu, né, de acordo com o novo CPC. Essa é a segunda edição do meu livro de Teoria Geral do Processo. O livro, a primeira versão já esgotou, né? Ele trata justamente de toda a teoria geral do processo. Ele está na segunda edição. Ele é para aluno de graduação, para aluno de pós-graduação e também para concurso público. Tá, então, professor Charley, muito obrigado, tanto pelas aulas quanto pela nossa conversa aqui, pelos esclarecimentos. E lembro que você também pode participar. O nosso endereço é saberdireito@stf.jus.br e para você assistir a este e outros programas da TV Justiça é fácil, basta você acessar o site tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.